Olá pessoal, Baldo Filho novamente aqui, mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo sobre pregação, um vídeo longo. Não tem como falar sobre esse assunto de uma forma sucinta, rápida. E hoje o objetivo desse vídeo é falar sobre o falso moralismo dentro das igrejas. As pessoas que são meros religiosos vão à igreja apenas para cumprir o proselitismo ou por se tratar de uma associação, um clube. Eu nasci num lar cristão, nasci dentro de uma igreja e hoje estou aqui para mostrar a vocês o que eu vivenciei, tanto de pessoas que já sofreram e sofrem por conta dos falsos moralistas, pessoas que estão dentro de templos religiosos acusando, julgando, ferindo outras pessoas que não reconhecem ou não entenderam o Evangelho de Jesus, não entenderam o Evangelho de Cristo. Então, a gente vai falar de um personagem bíblico para que você possa entender e, de certa forma, até podar, moldar o seu comportamento, as suas ações, no que tange a outras pessoas, a julgar, a apontar erros, pois, como Cristo falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como eu disse, eu nasci num lar cristão, nasci dentro de uma igreja evangélica e não estou aqui para desabafar, para acusar, para denegrir, depreciar a imagem da igreja, até porque eu faço parte dela. Jamais. Meu objetivo aqui é justamente o contrário, é mostrar o Evangelho de Cristo, a verdade de como ele é, de como é tão leve. A Bíblia diz, Jesus fala o seguinte, o meu fardo é leve. Então os homens, eles criam regras, doutrinas, leis que não estão aqui na Bíblia. São meras criações para tentar se enquadrar, talvez com sua linha de pensamento, com algum comportamento que eles têm, algum sofrimento, e aí acaba que nem eles conseguem cumprir aquelas regras, imposições que não estão na Bíblia. Então, por exemplo, eu me lembro de pessoas que sofreram, diria que assédio moral, pessoas que foram em um casamento em uma outra igreja e foram disciplinadas. Poderia aqui citar muitos exemplos. Eu não podia jogar bola, se meu pai visse jogando, meu Deus do céu, eu chegasse em casa, levava uma surra. Eu jogava bola com pessoas ligadas à liderança da igreja, eu era disciplinado, essas pessoas não eram. Então, tantas bobagens, tantas situações desagradáveis que não estão na Bíblia. Trouxeram marcas, pessoas abandonaram sua fé, deixaram a religião, porque é necessário que você compreenda essas lideranças e o seu foco não deve estar nelas. O foco deve estar em Jesus. É conhecer o Evangelho, é saber que o fardo de Cristo é leve. Cristo não impõe tanto peso. Então, se a gente for analisar o que a palavra diz aqui no livro de Eclesiastes, se tiver com a Bíblia, quiser me acompanhar, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 20, que diz o seguinte: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Então, se não existe na terra homem justo, todos nós somos falhos, todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo barco. Não há por que nos sentirmos melhores que os demais. Isso acontece geralmente porque quando a gente aceita Jesus, ou melhor, quando a gente faz parte de uma entidade evangélica, a gente se sente acolhido e existe uma transformação realmente, uma mudança. E aí a gente se esquece de nosso passado, de quem éramos. Embora Deus tenha nos perdoado, nós não valemos nada. Nós não merecemos absolutamente nada. Não somos nada.
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem alguns que se colocam aí em um patamar, querem ser idolatrados, se acham santos no significado distorcido da palavra santo. Porque etimologicamente, santo significa separado. Eu sou separado, eu sou santo, porque tento me separar, eu devo me separar das coisas que não convêm. Mas o significado de santo não é você ser melhor do que o outro. Até porque você é tão pecador quanto o outro. Você é tão necessitado da graça e da glória de Deus como o outro. A misericórdia de Deus que te alcançou. Você não merecia de forma alguma. Então, qual a diferença da pessoa que está dentro da igreja para a pessoa que está fora da igreja? A diferença é o mesmo exemplo de um hospital. A pessoa que está doente, ela precisa de um médico. Jesus falou, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. E nós, como pecadores, nós carregamos uma doença, uma herança do pecado. E essa doença, ela só é curada através do sangue de Jesus, através de uma entrega a Jesus. E quando a gente levar uma vida e não reconhecer que somos necessitados e precisamos de Deus, a gente é um doente em estado terminal que não reconhece essa doença. Eu vou a uma igreja, eu vou a uma entidade, faço parte de uma entidade religiosa porque eu preciso do alimento, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso me alimentar, buscar a Deus, procurar o remédio para a minha ferida, para a minha necessidade, a cura para aquilo que me aflige. Então, esse é o objetivo de frequentar uma igreja, esse é um objetivo de participar. Não porque eu seja melhor, jamais. Eu sou igual a qualquer outro que está fora da igreja. Inclusive, existem pessoas piores dentro das igrejas do que fora delas. Pessoas que se escondem, são fariseus, aquelas que Jesus falavam que eles se sentiam melhores, mais santos, que na hora da oração eles se vestiam de brancos e falavam alto, que eu sou isso, aquilo. Eram pobres, miseráveis, pecadores. E o papel nosso aqui hoje é te mostrar dentro da palavra um exemplo que vai mostrar essa situação de um cara que foi chamado, escolhido de Deus para executar justiça e juízo. Jeú, ele foi escolhido por Deus para executar a justiça. Há muitas pessoas que acham que Deus é amor. Ah, Deus é amor, Deus nunca vai me cobrar por nada. E aí onde você se engana, porque é necessário conhecer os atributos de Deus. Deus não é apenas amor, mas Ele é justiça. E há muitos exemplos na Bíblia de que Deus levantou homens para executar juízos, para fazer justiça. Pensa você que vai levar uma vida distante dele, aprontando e fazendo o que não deve, que a fatura não vai chegar. Que o juízo de Deus não vai te alcançar. Ele é amor? É, mas ele é justiça também. A Bíblia diz o seguinte, lá em Isaías, Deus fala, eu crio o dia mau. Quem está falando isso? É Deus. Deus deu ordem a Saul para executar, eliminar todos os amalequitas. Que Deus sanguinário, que Deus... é só no Velho Testamento. Não, os atributos de Deus permanecem. Inclusive, a Bíblia diz, no julgamento, juízo final, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Embora o inferno seja criado para o diabo e seus anjos, aqueles que levaram uma vida distante de Deus, infelizmente vão para lá, é bíblico. Se você for ver a história do rico e Lázaro, você vai ver que o rico estava em tormento. Ou seja, a justiça de Deus
alcança a todos. Então, essa história de que Deus é amor, não, isso não existe. Eu vou te mostrar aqui esses fatos, começando pela história de Elias, do profeta Elias, e as maldades praticadas por Jezabel. Jezabel, ela perseguiu os profetas, e Elias, ele foge de Jezabel. Com medo dela, ele foge, e durante esse processo em que alguns dizem que Elias ficou em depressão, não foi. As pessoas forçam o texto, exageram. Elias, um momento de tristeza, onde ele desejou a morte, porque estava sendo perseguido, estava com medo. E nesse processo, Deus se encontra com Elias e pede para ungir Azael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Eliseu seria o profeta no lugar de Elias. E Elias faz conforme Deus orientou, Deus mandou. Ele unge Jeú como rei de Israel. Então, esses 3 homens foram levantados por Deus para executar a justiça. A Bíblia diz: quem escapar da espada de Azael não vai escapar da espada de Jeú. Quem escapar da espada de Jeú vai ser morto. Não escapa da espada de Eliseu. Então foram 3 homens levantados por Deus para executar juízos, justiça. Justiça contra quem? No caso de Jeú, contra Jezabel, que perseguia os profetas, que fez muita maldade, inclusive a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinhazinha lá, pequenininha, e Acabe, que é o rei de Israel, era o rei de Israel, seu esposo, ele desejou possuir, ter aquela vinha. E ele ficou triste com aquela situação, porque ele não tinha a inveja, o desejo de ter acesso, de tomar a vinha do pobre coitado do Nabote. E ele compartilha desse sentimento com sua esposa Jezabel, e Jezabel cria toda uma trama e mata Nabote. E Acabe toma posse daquela pequena vinha. Então, foram muitas atrocidades. Ela matou muitos dos profetas de Israel. E Deus levanta Jeú para executar justiça contra a casa de Acabe. Ou seja, eles fizeram mal o tempo todo, mas não ficaram aí impunes. Então, alguns homens, situações que nos ocorrem, governadores, reis, todos eles foram levantados por Deus para executar juízos, fazerem justiça. E aí, no livro de 1 Reis, capítulo 19, se você tiver com sua Bíblia, eu vou dar a referência para você me acompanhar. Vamos ao texto. 1 Reis, capítulo 19, versículos 16 e 17, diz o seguinte: E o Senhor lhe disse a quem? A Elias: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei, sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora, qual é a função de cada um deles? Que eu já falei, só estou confirmando aqui dentro do texto. Diz o seguinte: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então esses homens foram levantados com esse ofício, com esse propósito. E aí, o profeta Elias unge Jeú como rei de Israel. E nós vamos agora para 2 Reis, capítulo 9, e o versículo 22. A gente vai ver a trajetória de Jeú,
o que ele fez para executar esses juízos, para cumprir essas ordens divinas contra a casa de Acabe. 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Logo após ter sido ungido o rei de Israel, Jeú vai ao encontro do rei de Israel e do rei de Judá. Vamos ler aqui o versículo de 2 Reis, capítulo 9, versículo 16 em diante. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Os dois reis estavam lá, um estava adoentado e o outro foi visitá-lo, o rei de Israel e o rei de Judá. E o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro e chegando este a eles disse: assim diz o rei, a paz. Tem esse pessoalzinho aí, defensores da paz, do amor, tal. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também esse chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissim, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelhe o carro. E aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse Abdicar, seu capitão: toma-o e lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te que indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria nesse pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, Jeú matou Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, aquele que tomou a vinha de Nabote, no mesmo lugar, na mesma terra, onde Acabe, juntamente com o plano de Jezabel, a sua esposa, matou Nabote. A justiça foi feita, a justiça de Deus através de Jeú. Jeú foi levantado com esse propósito, executar justiça, limpar. E ele mata aí dois reis, o rei de Israel, Jorão, e o rei de Judá, Acasias. Ambos são mortos. Continuando a leitura do texto, versículo 30. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinlim, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo?
Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: essa é a palavra do Senhor, o qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel. O que se não possa dizer, essa é Jezabel. Então a morte de Jezabel ocorreu de acordo com o que o profeta Elias profetizou a respeito dela. No lugar, no exato local, no exato lugar, de acordo com a profecia. Então, todas as maldades de Jezabel se encerraram aí. Foi esse o fim que ela teve. Quem executou esse juízo? Jeú. Então, Jeú era um homem que veio para destruir, acabar com a casa de Acabe. A casa que fez muita maldade, que matou muita gente, e a conta chegou. Às vezes a gente olha, costuma questionar, tanta gente que faz tanta maldade e a fatura não chega, demora, né? Mas a justiça de Deus alcança os injustos. Passe o tempo que tiver que passar, um dia a conta chega. 2 Reis, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, Jeú ordena matar os filhos de Acabe. Vamos ler esse texto? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos. O que é que acontece? Jeú, vendo que o rei de Israel estava morto, ele pediu que os anciãos, todo o povo, elegesse um dos filhos de Acabe como rei, para que reinasse no lugar de Jorão, que havia sido morto por ele. Porém, o povo rejeitou aquela proposta, falou: quem é contra esse homem? Ele já vai matando 2 reis, matou Jezabel, nós vamos nos unir a ele, você vai ser o nosso rei. Então, ele falou: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai os cabeças dos filhos de vosso senhor, e amanhã a esse tempo, vinde a Jezreel, e os filhos dos reis, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram suas cabeças num cestos e lhas mandaram a Jezreel. Então o povo, além de não aceitar a proposta de Jeú de colocar um dos filhos de Acabe como rei no lugar de Jorão, o povo matou os 70 filhos de Acabe e mandou as cabeças em cestos até Jeú. Ou seja, a família de Acabe foi toda destruída. No capítulo 10, o versículo 13 e 14, mais um fato ocorre em que Jeú está fazendo essa limpeza mandado por Deus. Jeú achou os irmãos de Acasias. Agora o juízo chega até o rei Acasias. Família de Acabe toda destruída. Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, morto. Seus filhos, os 70 filhos mortos. E agora Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eglon.
Quede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Os filhos de Acasias, todos, 42 homens foram mortos. Jeú exterminando aqueles que praticavam maldade, os reis que viviam distante de Deus, cometendo erros, cometendo pecados, delitos. Ele foi levantado com esse propósito. E finalizando, o capítulo 10, 23, Jeú agora tenta limpar, restaurar a questão da religião. Os profetas de Baal, que foram mantidos por Jezabel, pois Jeú entra aqui para restaurar a ordem, pois o povo não estava servindo a Deus. Existia um culto a Baal, ao qual era mantido por Jezabel, e Jeú, ele arma uma trama para destruir de vez todos os profetas de Baal. Então, o que é que ele faz? Vamos ler o texto. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Ele faz toda uma trama para atrair os servos de Baal a um certo lugar, dando a entender que ele tinha se convertido àquela região e iria adorar Baal também. Então, o que é que acontece? Versículo 25. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram delas latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Ou seja, ele limpou tanto na questão da justiça, de praticar justiça e eliminar os injustos, os que praticavam a maldade, quanto a questão religiosa. Ele destruiu todos, matou todos os profetas de Baal, o zelo dele pelas coisas de Deus. Agora é onde entro no assunto que eu gostaria de falar. Toda aquela introdução que eu fiz, mostrando a vocês que participo de uma igreja evangélica, que convivo com pessoas que não entenderam o evangelho, e o excesso do zelo pelas coisas de Deus fazem com que essas pessoas terminem praticando uma certa injustiça, algo que vai de encontro quanto aquilo que ela pregava ou que ela prega. Veja esse versículo. O cara que fez tudo isso, que levantou-se para executar juízos, para limpar, exterminar os profetas de Baal, o culto a outros deuses que era proibido por Deus. Deus queria um relacionamento para com o povo de Israel, entre ele e o povo de Israel. Deus não queria que o povo de Israel servisse a outros deuses, porém o povo estava servindo aí a Baal. Jeú se levanta e faz uma limpeza. Mas olha o que acontece. Vamos ver agora o versículo 29. Porém, preste atenção. Isso é para você, metido a santarrão. Isso é para você, falso moralista. Você que anda apontando os outros. Você que anda praticando injustiça, esquecendo da trava que está no seu olho e procurando um cisco no olho do seu irmão. Isso é para você, viu? Preste atenção. Versículo 29. Porém,
Não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael feria em todas as fronteiras de Israel. Tal. Ou seja, embora ele tenha feito tudo isso, ele cometeu o mesmo erro, inclusive do pior rei, o rei mais idólatra da história de Israel, Jeroboão. Ele não se aparta dos pecados de Jeroboão, ou seja, falso, moralista, ou seja, não era santo. Tudo que Jeú combateu, toda a limpeza que ele fez, ele comete praticamente o mesmo erro, ou até pior. Então o que isso quer dizer? Nós não somos melhores do que seu ninguém. Nós estamos suscetíveis ao erro. O fato de você estar numa igreja não significa que você não está suscetível a errar. Veja a história de Jeú, tudo que ele fez pelo zelo ao Senhor, e termina praticando o erro. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Como foi o fim dele? Servindo a outros deuses, tudo que ele combateu. Então é necessário ter essa serenidade, é necessário a gente ponderar, ter leveza com as coisas, entender o Evangelho, sem colocar uma carga que nem nós mesmos somos capazes de suportar. Entender nossas fragilidades e não agirmos como os fariseus que queriam apedrejar aquela mulher. Tem gente que vive em busca do erro do outro, querendo saber se o outro está... A Bíblia diz, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Então o Evangelho de Cristo é a graça que nos alcança. Não é porque eu sou bom, porque não existe bom. Todos pecaram, nós somos pecadores, mas a graça, Cristo resolveu nos alcançar. O amor de Deus foi tão grande que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Mas não porque você é nada, meu irmão. Você não é nada. Não é porque você tem alguma coisa aí que te faz melhor. Não. Então isso é um falso moralista. A pessoa que se esquece de onde veio, se esquece de quem é, se esquece do que pode lhe suceder, ocorrer. Você é um pobre, miserável, pecador, necessitado, carente da graça de Deus. Portanto, não se sinta melhor do que ninguém, porque em minha experiência de vida na igreja, em todo o tempo de convívio, eu vi que essas pessoas, elas terminavam mal. Eu vi que essas pessoas que se achavam melhor que as outras, as santarronas, os santarrões, eles tinham um fim pior do que os outros, terminavam cometendo erros bem maiores. É melhor um leão, é melhor um cachorro morto. Que Deus te dê sensibilidade para entender as demais pessoas, para entender o Evangelho de Cristo, para compreender o quanto somos carentes, o quanto somos necessitados e estamos no mesmo nível de quem está na sarjeta.
que a gente possa ter essa compreensão e não vivermos aí com o dedão apontado para o outro. Deus possa colocar em nós essa compreensão de que nós somos alcançados pela graça. Valeu, gente. Deus em Cristo possa te abençoar e que você possa compreender o Evangelho de Cristo, entender o amor de Deus e viver uma vida mais leve, mais tranquila, calma. Então você que já foi ferido, magoado por algum líder religioso, você possa entender que esse não é o ensinamento de Cristo. O fardo dele é leve, ele é manso e suave. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando você compreende o Evangelho, quando você entende que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, você despreza, você não é mais afetado por aqueles que vivem acusando, julgando. Esses aí são falsos moralistas e o fim é igual de Jeú aí. Embora tenha uma vida muito bonita, uma vida cumprindo todo o zelo e o propósito de Deus na terra, fez a mesma coisa que combatia. Deus possa lhe abençoar e te dar sabedoria para compreender o Evangelho. O Evangelho é amor, é justiça e que você possa ter uma vida voltada para Cristo, olhando para Cristo. Se você for olhar para o homem, meu amigo, você vai desistir, você vai se frustrar, você vai terminar saindo da igreja. Eu estou na igreja hoje porque meu alvo é Cristo, meu alvo é o céu. Se eu fosse olhar para a liderança, já teria saído há muito tempo. E eu compreendo que eles são falhos, como eu sou falho e todo mundo é falho. O exemplo está aí, o exemplo de Jeú. Cara que veio para fazer justiça, teve todo o cuidado, com zelo ao Senhor, mas terminou cometendo e fazendo aquilo que ele veio para combater. Valeu, por hoje é só e até a próxima, que Deus te abençoe. Um abraço.